minha história. Hora de mais uma edição de Minha Música, Minha História, aqui na programação da Zebu FM, junto com você ligado em 93,9. Para participar com a gente, já sabe, né? Nós sempre convidamos você, mande a sua história, pode ser por texto, pode ser por áudio, a gente vai transcrever tudo aqui com o maior carinho, com o maior respeito do mundo. Nós queremos você aqui junto com a gente e a sua história vai no ar. Ah, e você sabe, né? Toda história e todo mundo tem uma história para contar. Toda história traz consigo também uma música, que quando você ouve, ela te leva para lugares, abraços, afetos, para momentos também, não é verdade? Então, participe com a gente, mande a sua participação aqui pelo 99892-9393. Você também pode participar do Minha Música, Minha História, através de cartas, tá bom? Esse é um quadro que ainda recebe cartas. E o povo gosta de mandar cartas, gente. Cartas então para a Avenida José Valim de Melo, 748, aqui no Parque das Gameleiras. O CEP é o 38037-070. Participe com a gente, Minha Música, Minha História. Olha, gente, hoje o Minha Música, Minha História acontece com a participação de uma ouvinte nossa que, assim como muita gente ontem, né, ficou muito emocionada com aquela participação que nós levamos no ar do nosso ouvinte, o José Eurípides. E foi por conta daquela participação que a nossa ouvinte, que pede para não ser identificada, que ela também resolveu participar e contar a sua história aqui pra gente. Aliás, muita gente ontem, durante o dia de ontem, hoje pela manhã também, mais gente comentando sobre o Minha Música, Minha História de ontem, que foi realmente muito impactante. E a história de hoje não fica muito atrás não, viu? Oi, Itamar Dias, eu peço para que não me identifique, por favor. Mas ontem, Itamar, eu fiquei muito tocada ao ouvir o Minha Música, Minha História. Parecia que a história de ontem era a minha vida. E cada palavra que você, Itamar, e também os ouvintes falaram ontem, depois que a história do ouvinte José Eurípides foi ao ar, parecia que cada palavra que vocês falaram era para mim. Eu, Itamar, sou uma dessas filhas que, assim como o filho do ouvinte de ontem, desprezei o amor de quem me deu a vida. Eu também desprezei a minha mãe, Itamar. Sei lá, em algum momento da vida, eu cometi o maior erro de toda a minha vida. Estava em uma fase daquelas de rebeldia, e a partir daí foi só ladeira abaixo. Quantos conselhos desperdicei. Parecia que quanto mais a minha mamãe falava, não faz isso, minha filha, não faz isso, cuidado com essas amizades, olha. Parecia que quanto mais a minha mãe falava, mais eu me envolvia e também fazia questão de desrespeitá-la. Durante muito tempo, Itamar, eu perdi o contato com a minha mãe. Fazia questão de não ter proximidade com a minha mãe, com a minha família. Me pergunte por quê? Eu não sei explicar. Nunca liguei para minha mãe durante muitos anos, nem no dia do seu aniversário ou apenas para dar um feliz Dia das Mães. Nunca. Durante muito tempo a minha vida foi assim. E o pior é que eu achava que estava certa. Eu achava que tinha razão. Mas o tempo passa, né? O tempo passa, a vida bate e aí a gente aprende. Sabe, Itamar, eu encontrei na fé o meu caminho e quando tentei reatar o meu elo com a minha mãe, já era tarde demais. Quando tentei me reaproximar da minha mãe, era tarde porque eu não tive a oportunidade de mostrar a ela todo o meu arrependimento. Quando voltei a frequentar a sua casa, logo depois, pouco tempo depois, nem 6 meses, a minha mãe, ela veio a falecer. Eu não sabia durante o meu afastamento da minha família, mas a minha mãe estava muito doente. E depois de 6 meses, quando a reencontrei, a minha mãe partiu. Ai, Itamar, você não faz ideia do peso que eu carrego em minha alma, na minha consciência.
O meu pastor diz que eu vivi a culpa que carrego, que essas culpas são minhas e que, por estarem lá no passado, eu nada posso fazer para mudar. Eu encontrei na fé o meu caminho e quando tentei reatar com a minha mãe, já era tarde demais. Hoje, Tamar, hoje eu sou mãe. Eu tenho um filho adolescente problemático e em cada ação dele, acredito que estou pagando pelo que eu fiz. Na minha participação do Minha Música, Minha História, Itamar, eu quero pedir a todos os filhos que agem como com seus pais, como eu agi com a minha mãe, como aquele ouvinte de ontem disse que o seu filho também age com ele. Eu gostaria de pedir para que esses ouvintes, para que esses filhos repensem os seus atos. Nada pode apagar e pagar uma culpa como a que eu carrego, Itamar. Hoje eu sei o mal que eu fiz à minha mãe, o mal que eu fiz à minha família com o meu distanciamento. E hoje, com o meu filho, eu também sinto isso na pele. A todos os filhos que não compreendem seus pais, não entendem, como filho daquele homem que participou ontem do Minha Música, Minha História, todos vocês repensem seus atos com seus pais, pois um dia pode ser tarde demais, como é para mim. Nosso ouvinte, obrigado, viu? Obrigado pela sua participação. Como você pediu, não vamos te identificar, não vamos dizer de que cidade você participa, mas muito obrigado, viu? Obrigado pela sua participação com a gente aqui hoje no Minha Música, Minha História. Minha música, minha história. Ah, nosso ouvinte, obrigado, viu? Obrigado por trazer essa emoção. Obrigado por estar aqui, quem sabe ajudando também mais gente do outro lado hoje, assim como você se disse ajudada, né, pelo Minha Música, Minha História que foi ao ar ontem. Tomara que também hoje a sua participação esteja servindo de exemplo. Eu nem vou falar mais tanta coisa, porque ontem eu já falei tudo, né, mas e você também falou tudo. Os filhos devem repensar tudo o que dizem, tudo o que pensam, como agem com seus pais, até mesmo quando não agem de forma errada, né? Sempre é tempo de repensar, porque um dia, como você disse, pode ser tarde demais para isso. E foi isso que nós dissemos ontem também pro nosso ouvinte, né? O nosso ouvinte que participou aqui junto com a gente na programação da Zebu FM. Obrigado, viu? Obrigado pela sua participação, obrigado por estar aqui. E obrigado, eu tenho certeza que muita gente hoje também vai se sentir ajudada pela sua história, mesmo ela sendo uma história tão triste. Obrigado. Bom, Itamar, a história dessa nossa ouvinte que pediu para não ser identificada, que participou hoje, baseada naquela história de ontem do nosso ouvinte, o José Eurípides, a gente já ouviu. Mas e a música? Que música faz parte dessa história? A história você ouviu e a música você vai conhecer agora, no Minha Música, Minha História. Minha música, minha história. Minha música, minha história. Ai, ai. Olha, eu sabia que aquela história de ontem, né, do José Eurípides ia mexer muito com a nossa audiência, mexeu, mas eu não imaginava que fosse tanto, viu? A repercussão que deu a ponto de uma ouvinte também, também participar com a gente, né, trazendo a sua experiência, trazendo aí a sua história. Obrigado, viu? Muito obrigado mesmo pela sua participação junto com a gente aqui na programação da Zebu FM. Muito obrigado mesmo, tá? E aos filhos fica aí mais uma vez o recado, cuidado, a vida nem sempre é isso que você está pensando, viu?
Oi, Tamara, essa história, ela é muito triste, né? Não tem nem o que dizer, mas quem somos nós para acusar as pessoas, né? Ainda bem que ela teve a sorte de ter uns meses com a mãe, né? Porque é muito triste. Deus o livre, guarde. Graças a Deus, eu e a minha mãe, a gente se amava demais. E eu fui uma filha muito obediente, ela mesma dizia. Coisa boa, menina, que coisa boa, né? Aquilo que eu comentei ontem também, muita gente entendeu, né? Eu não me convence, sabe? Muitas vezes não me convence aqueles filhos que quando o pai ou a mãe morrem, fazem aquele escândalo, né? Em volta do corpo do pai e da mãe, né? Ah, e grita e chora, é aquela coisa assim histérica. Sabe por quê? Porque muitas vezes, não é sempre não, mas muitas vezes aquele choro não é um choro sincero, sabe? Às vezes aquele choro, na verdade, é um choro de arrependimento. Preste bem atenção para você ver. Obrigado, viu? Olha, muita gente ainda comentando aqui a participação da nossa ouvinte. Obrigado mesmo aqui, a você, a Sandra tá por aqui, participando com a gente, o Eri também. Obrigado, viu, gente? Obrigado a todo mundo que tá aí ligado junto com a gente aqui na programação da Zebu FM, no nosso Minha Música, Minha História. Minha música, minha história.